Bom, pessoal, vamos ver esse vídeo 2, então, que é a continuação da introdução à química orgânica, beleza? Bom, o que tem nesse vídeo 2? A gente tinha visto no finalzinho do vídeo 1 a primeira classificação de cadeia carbônica, que era aberta, fechada ou mista, certo? Aqui a gente vai continuar essa classificação da cadeia. Então dá uma olhada, a cadeia, além de aberta, fechada ou mista, ela pode ser dita como cadeia normal, quando ela apresenta apenas duas extremidades com carbono, né? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um carbono nessa extremidade, um carbono nessa outra extremidade. Então, uma cadeia normal. Você vai entender o que não é cadeia normal. A cadeia principal é a sequência de carbonos, né? Cadeia principal é sempre a maior sequência de carbonos que você consegue encontrar, beleza? Fechou. E a gente tem a cadeia ramificada, que apresenta pelo menos três extremidades com carbono, ou seja, vai ter carbono que não faz parte da cadeia principal, né, que vai ser chamado de ramificação. Dá uma olhada aqui nessa molécula. A gente tem que encontrar a maior sequência de carbonos possível. Vamos contar então. Ó. Aqui eu tenho uma sequência 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Lembra que eu quero a maior sequência. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a maior sequência que eu encontrei foi com 7 carbonos. Beleza? Ah, mas eu poderia contar ao contrário. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subindo aqui. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 descendo aqui. Tanto faz, sabe por quê? Porque ou você vai ter nesse carbono 2CH3 ligados, que não faz parte da cadeia principal. Se você vier aqui para cima, eu vou ficar com 2CH3 no mesmo carbono. Ou se você vier aqui para baixo, vou ficar com 2CH3 no mesmo carbono. Então não vai mudar a estrutura, certo? Então encontramos a cadeia principal com 7 carbonos. A maior sequência que eu encontrei aqui. Beleza? Mas, diferente do exemplo de cima, você está vendo que tem carbonos que ficaram de fora da cadeia principal. Aqui não. Aqui o que tem para fora é só hidrogênio. Então, hidrogênio nunca é ramificação. Ramificação é carbono que não faz parte da cadeia que você definiu. Beleza? Então, aqui ó, em verde, todos esses caras são ramificações. Então, uma cadeia ramificada e aqui, como não tem ramificações, uma cadeia normal. É uma segunda classificação para a cadeia. Aqui a gente podia falar que a cadeia é aberta, porque ela não forma um ciclo, é aberta e ramificada. Uma definição de uma classificação, uma definição da cadeia carbônica não exclui a outra. Ela ser aberta não diz se ela é ramificada ou não. Se ela é ramificada ou não, não diz se ela é aberta ou fechada. Certo? Então são classificações independentes. Certo? Outra classificação é quanto ela ser saturada ou insaturada. Saturada apresenta apenas ligações simples entre átomos de carbono. A gente está preocupado com os carbonos, onde eles estão e como eles se ligam. Porque a cadeia carbônica, então a gente está olhando para o carbono. Tá? Então a cadeia saturada só tem ligações simples. Dá uma olhada aqui. Ó. Entre os carbonos, ó, um tracinho só. Então uma ligação simples. Simples, 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 simples. Certo? Aqui não é entre carbonos. Né? Então a cadeia principal fica sendo essa cadeia aqui, essa sequência, com ligações simples entre carbonos, saturada. A cadeia insaturada apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Pode ter mais de uma dupla, pode ter mais de uma tripla. Pode ser que tenha dupla e tripla na mesma molécula, não tem problema. Mas se tiver uma dupla, ela já é insaturada. Se tiver uma tripla, ela já é insaturada, mas entre carbonos, beleza? Dá uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, ó. Lembra que essa junção, como eu não disse que é carbono, e essa outra junção também é carbono. Então, entre esses dois carbonos aqui, o que eu tenho? Uma ligação dupla. E basta uma dupla ou uma tripla para você garantir que ela é insaturada. Beleza? Nesse caso, a maior sequência de carbono seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 carbonos aqui. Ou indo para baixo, porque ó, quando eu contei 6 nesse zigue-zague, ficou um CH3 de fora, que é uma ramificação. Ou eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui para baixo. E no mesmo carbono eu vou ficar com CH3. Então, tanto faz. Certo? Então, ela é aberta, ela é ramificada e insaturada. Eu já consigo dar 3 classificações. Lembra que a gente tem que dar 4, né? Mas eu não ensinei a outra ainda. Olha esse cara aqui. Eu tenho um carbono
3 tracinhos, só que os tracinhos terminam aqui, ó. Por que eles terminam aqui? Porque aqui é uma junção. É uma junção da tripla com a simples. Então aqui também é um carbono. Isso aqui já caiu no Enem, certo? Existe uma questão do Enem que tem uma questão que chama nanokid, que tem uma molécula que tem um bonequinho formado por um composto orgânico. E uma das partes do corpo do bonequinho tem esse traço simples interrompido, formando um traço triplo. Então, aqui é um carbono. Então, entre o carbono que está aqui e o carbono que está aqui, eu tenho uma ligação tripla. E basta uma dupla ou uma tripla para que eu tenha a insaturação. Então, essa cadeia também é insaturada. Beleza? A outra classificação, a quarta e última classificação, é se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Ela vai ser homogênea quando apresentar apenas átomos de carbono na cadeia principal. Lembra que hidrogênios a gente não conta, tá? Então, só tem só carbono na cadeia principal, ela é homogênea. Dá uma olhada aqui, ó. Aquele exemplo que eu falei atrás ali, que a gente definiu como saturada, a cadeia principal, maior sequência de carbonos possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem alguma coisa entre esses carbonos que é diferente de carbono? Não, só tem carbono. Tá? O hidrogênio não conta, então eu tenho uma cadeia homogênea, homo de igual, então tudo igual aqui, só carbono. Eu até circulei para você. Na heterogênea, eu tenho um átomo diferente de carbono na cadeia principal, que obrigatoriamente está entre 2 carbonos. Se não estiver entre 2 carbonos, ele não faz parte da cadeia principal, vou mostrar já já. Olha esse exemplo. Esse oxigênio está entre 2 carbonos. Se ele está entre 2 carbonos, ele faz parte da minha cadeia principal. A minha cadeia principal eu conto 1, 2, 3, 4 carbonos, porque eu só conto carbonos. Mas eu vou ter que englobar todo mundo aqui, englobando esse oxigênio. E como esse oxigênio faz parte da cadeia principal e não é carbono, ele é chamado de heteroátomo. Ele só vai levar esse nome de heteroátomo quando ele estiver entre 2 carbonos na cadeia principal. Nesse exemplo é um oxigênio, mas poderia ser um nitrogênio, poderia ser um enxofre, certo? Então aí vai variar os compostos orgânicos, mas tem essa definição. Tomar cuidado com isso daqui, ó. Tem uma estrutura com essas pontas e junções que a gente já aprendeu que é carbono, com os hidrogênios ocultos, certo? Você descobre ele completando a tetravalência do carbono, mas eu tenho oxigênio aqui e oxigênio aqui. Aí às vezes o aluno olha e fala, bom, se tem oxigênio é heteroátomo, mas não é assim. Vai ser heteroátomo se esse oxigênio estiver entre 2 carbonos. Aqui a gente sabe que é carbono, que está ligado no oxigênio. Mas do lado de cá é hidrogênio, não é carbono. Então esse oxigênio não está entre 2 carbonos. E se ele não está entre 2 carbonos, ele não faz parte da cadeia principal. Dá uma olhada nesse outro oxigênio. Aqui é carbono, nessa junção é carbono, que está ligado no oxigênio. Mas do outro lado não é carbono. Então, esse oxigênio não está entre 2 carbonos. E como eles não estão entre 2 carbonos, eles não fazem parte da cadeia principal. Então, eles não são definidos como heteroátomos. Tá vendo? Eu acabei de falar para você. Não está entre 2 carbonos, não é heteroátomo. Eu coloquei aqui, ó. Tá? Então, não apresenta heteroátomo na cadeia principal. Qual é a cadeia principal? A maior sequência de carbonos possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia principal está aí. Ó. E dá uma olhada, só tem carbono. A gente desconsidera os hidrogênios, né? Então, só tem carbono, é homogênea, não é heterogênea. Isso é pegadinha de vestibular, você tem que tomar cuidado. Beleza? Para cadeias fechadas, existem algumas definições, né? A primeira, e a famosa, é falar sobre aromaticidade. Então, a cadeia aromática, aí você lembra do benzeno. O benzeno é um anel aromático, é o mais famoso. Só que, em geral, as pessoas sabem que o benzeno é aromático porque decorou que ele é aromático. Mas, na verdade, para ser aromático, tem que respeitar a regra de Huckel, certo? Qual que é essa regra? Tem que fazer essa fórmula aqui, ó. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Não é número de ligações π. Lembra que quando tem uma dupla ou uma tripla, na dupla ela é formada por uma π e uma sigma, onde a π é a fraca e a sigma é a forte. Numa ligação tripla, a do meio é a sigma, ligação π em cima, ligação π embaixo. Essa é a configuração de uma ligação tripla. A sigma é forte, a π é fraca e a π é fraca, certo? Só que é o número de elétrons π, não o número de ligações π. Se nessa continha
o N for um número inteiro, aí o composto é aromático. Se der um número não inteiro, uma fração, então ele vai ser um composto não aromático. Então dá uma olhada. Esse é o famoso benzeno, né? Um anel de 6 membros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membros são 6 carbonos, com 3 duplas alternadas. 1, 2, 3, alternadas em simples, dupla, simples, dupla, simples. Beleza? Isso a gente já sabe por decoreba que é aromático, mas a gente vai ter que provar isso com a regra de Hooke, certo? Então vamos fazer a conta. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π e não ligações. Ó, aqui eu tenho uma dupla, então eu tenho uma sigma e uma π. Só que cada tracinho representa um par de elétrons. Cada tracinho é um par. Então aqui ó, eu tenho 2 elétrons e 2 elétrons, totalizando 6 elétrons aqui. 4N mais 2 igual a 6. Vou passar o 2 para lá negativo, certo? Então 6 menos 2 vai ficar 4. E o 4 que está multiplicando o N, passa dividindo. Então 4 dividido por 4 dá 1. Ou seja, dá um número inteiro. E quando esse N é um número inteiro, independente de que número for, tem que ser inteiro. Aí você tem que o composto é aromático. Nesse caso a gente já sabia pela decoreba de saber que o benzeno é aromático. Mas olha esse cara aqui, ó. Esse cara não é o benzeno. Por quê? Porque ele não tem 6 carbonos, ele tem mais, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ele não é o benzeno. E tem gente que decora assim, se tiver alternado, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, ele é aromático. Nem sempre. Esse aqui ele está alternado, ele tem as duplas ligações aqui, e a gente tem que colocar na regra de Hooke para ver se tem aromaticidade nele. Então 4N mais 2, número de elétrons π. Ó, sigma π, sigma π, sigma π, sigma π. Elétrons π, 2, 4, 6, 8 elétrons π. Então dá uma olhada na conta. Então 4N mais 2 igual a 8 elétrons π. O 2 passei para lá negativo, 8 menos 2, 6. E nesse caso 4 multiplicando o N, passei dividindo. Vai ficar 6 dividido por 4. Se você simplificar 3 dividido por 2, tanto faz. Que vai dar o quê? 1,5. 1,5 não é um número inteiro. Então, não é um composto aromático. E aí existe uma outra definição quando você quiser dizer que um composto cíclico não é aromático. Você pode chamar ele de alicíclico. Não é alifático. Alifático é cadeia aberta. É aqui que tem os erros na internet. Alifático, cadeia aberta. Agora, alicíclico quer dizer que ele é não aromático. Beleza? Então, anota essas coisas aí para você não errar. Ainda para a cadeia fechada, quando eu tenho benzeno, então a gente está falando anel benzênico, anéis benzênicos. O anel benzeno, por ele fazer ressonância, que é essa alternância de simples e duplas, ele tem grande estabilidade, certo? Então, dentro de um composto, quando eu tenho um benzeno, ele estabiliza aquele composto. Tanto que quando a gente coloca adubo no solo, esse adubo ele só vai ficar estável quando na ação de micro-organismos se formarem vários anéis aromáticos condensados, grudados um no outro. Então aquela matéria orgânica fica estável e pode disponibilizar nutriente para as plantas, certo? Então quando eu tenho apenas um anel aromático na estrutura, a gente chama ele de mononuclear. A gente está falando nuclear, que é um núcleo de estabilidade, certo? Quando eu tiver 2 ou mais anéis benzênicos, eu vou chamar ele de polinuclear. Então, um mononuclear, 2 ou mais polinuclear. Beleza? Aqui tem uma outra definição de hibridização de orbitais atômicos, que você também encontra com o nome de hibridação. Os dois nomes estão corretos. Beleza? Hibridização envolve uma explicação muito mais complexa que você aprenderia no primeiro semestre da graduação, caso você fosse fazer química, engenharia química ou até mesmo biologia. Certo? Para você, no vestibular, eu vou passar o macete. Depois, em aula, quando a gente voltar no presencial, eu posso até explicar a questão da mudança das energias dos orbitais, a sua deformação, a junção de orbitais necessários para fazer a ligação química, caso você queira isso, que eu explique isso, beleza? O que você tem que saber? Se o carbono tiver 4 ligações simples, a hibridização dele é sp3. Por que sp3? Porque ele usou um orbital s e 3 orbitais p para fazer a ligação. Lembra do diagrama de Pauli? 1s com 2, 2s com 2, 2p com 6, né? Então, esses orbitais aqui que eu estou falando para você, certo? Com relação ao ângulo de ligação, eu coloquei aqui na tabela
Mas o Zé do Caixão vai fazer uma aula só de geometria molecular com vocês. E aí ele vai falar do 109,28, do 120, do 180. Então isso é aula de geometria molecular. Mas existe uma relação da aula dele com a aula de hibridização, com o tipo de ligação que o carbono faz. Esse tipo de manha não vale só para o carbono. Como a gente está estudando o carbono, a gente está focando nisso. Mas se ele faz só a ligação simples, sp3. Se ele faz uma dupla, somente uma dupla, ele é sp2, que ele precisou de um orbital s e 2 orbitais p, mudando seu nível energético, se deformando para fazer a ligação química. Se ele faz uma ligação tripla, ele é sp. Ou se ele faz duas duplas acumuladas. O que são duas duplas acumuladas? São duas duplas no mesmo carbono. Ele também vai ser sp. O que você tem que tomar cuidado? O pessoal erra muito assim. Ó. Se ele faz 3 ligações, ele é sp3. Não, ele é sp. Tá? Se ele faz 4 ligações, ele é sp3. Então esse 3 não é do tipo de ligação que ele faz. É o número de orbitais p que foram necessários para fazer a ligação. Então, uma manha que você pode ter assim, ó. Cada ligação é uma nuvem eletrônica. Então, 1, 2, 3, 4 nuvens. 4 nuvens, S, P1, P2, P3. Certo? SP3. Aqui, ó, você conta a ligação dupla como uma nuvem só. Então, eu tenho uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Se eu tenho 3 nuvens, S, P1, P2. SP2. Certo? Aqui, ó, eu tenho uma nuvem, porque a ligação tripla se considera como uma nuvem só. Então, eu tenho uma nuvem, 2 nuvens. 2 nuvens, SP. E aqui a mesma coisa, ó. Uma nuvem, 2 nuvens, SP. Então, dá para você lembrar desse jeito. Beleza? A explicação teórica é muito mais complexa que isso, né? Estou passando um macete para vocês. Então, hibridização de orbitais atômicos é o nome dado à mudança energética dos orbitais. Lembra que o orbital é a região no espaço com a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Né? Quando esses estão em uma ligação química. Então, essa mudança do nível de energia, essa deformação do orbital, é para que possa ser formada uma ligação química. Seja ela simples, dupla ou tripla. Beleza? Se você guardar esse quadrinho, você resolve qualquer questão de hibridização no caso do vestibular. Fechou? Então, tá aí finalizado o vídeo 2. Assiste o vídeo 1, assiste o vídeo 2 e faz a lista de exercícios que eu vou disponibilizar para você. Até mais.